Palavra aberta. Pode ser votado nos próximos dias no plenário da Assembleia Legislativa o projeto de lei enviado pelo governo de Minas, que prevê reajuste de 10,06% para todos os servidores estaduais. A recomposição, entre outras reivindicações, tem sido motivo de protestos por parte de diversas categorias, entre elas policiais e professores. A votação em plenário será possível depois do compromisso do governo de retirar a urgência da tramitação do regime de recuperação fiscal, que estava travando a pauta. Para debater o impasse entre funcionalismo e governo, que se agravou nas últimas semanas, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o líder do governo na Assembleia, deputado Gustavo Valadares, do PSDB. Bom dia, deputado. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Eustáquio, Kátia, é sempre um prazer. Seja bem-vindo, deputado Gustavo Valadares. Vamos dar as boas-vindas também ao líder da oposição, ele que é do PT, André Quintão. Bom dia, deputado. Bem-vindo, bom sábado. Bom dia ouvintes da Itatiaia, Kátia, Eustáquio, deputado Gustavo. Um prazer a gente participar novamente do programa. Começando com o deputado André Quintão, por que, deputado, na opinião de vocês, dos deputados da oposição, desagou tudo, travou tudo, vamos dizer assim, agora nesse mês de março em relação aos servidores? Forças de segurança, professores, DR, UENG, o que aconteceu entre o governo e os servidores? Ao longo do governo Zema, ele se pautou em não dialogar e conversar de maneira franca, transparente com as organizações sindicais representantes dos servidores. Essa é a maior reclamação de várias áreas, da educação, da segurança. Então, quando você se aproxima do prazo final da legislação eleitoral para que ocorra a recomposição salarial, você tem uma pressão imensa resultado dessa ausência de diálogo, dessa ausência de transparência. A própria Assembleia não conseguiu, teve que entrar na Justiça para saber o saldo nas contas do governo e também, Eustáquio, Kátia, a própria realidade brasileira. Nós estamos com inflação de alimentos superior a 20%, pessoas tendo que comprar o botijão de gás em 10 parcelas, o combustível estourou, ou seja, os servidores no geral estão há anos e algumas categorias não têm sequer a compensação inflacionária do ano anterior. Durante anos, todo mundo numa situação muito financeira difícil, uma defasagem, um passivo grande dos servidores do Estado. Então, quando o prazo final imposto pela legislação eleitoral se aproxima, é natural que essas categorias façam essa pressão. É natural, mas não seria o ideal. O ideal é que o governo tivesse estabelecido um cronograma de entendimento com as várias categorias, além dessa recomposição anual do ano de 10% do IPCA do ano anterior, você tem outras demandas. Os professores querem o pagamento do piso nacional. A segurança pública quer que o acordo que o governo fez lá em 2019 seja cumprido. Os professores da Unimontes, da UENG, outras categorias, os EPPGGs, querem a incorporação de gratificações. EPPGGs são os especialistas em política pública, né, do Estado, formados lá pela Fundação João Pedro. Então, cada categoria tem a sua demanda, a sua reivindicação, os do DR, os da saúde, né, que cumprem um papel fundamental na pandemia. Então, essa pressão na reta final é uma combinação de ausência de diálogo e transparência do governo Zema com o calendário eleitoral. Mas por que houve essa ausência de diálogo, na opinião do senhor? Má vontade do governo? É uma visão que o novo, o partido governador, tem em relação às políticas públicas, ao papel do Estado, à desvalorização do serviço público. Revelou exatamente essa falta de prioridade para o fortalecimento das políticas públicas. Então, agora a gente vai começar a ouvir também Gustavo Valadares, que é o líder do governo, ele que é do PSDB. Deputado, inicialmente o senhor já pode pontuar, fazer algumas ponderações aí a respeito da fala do deputado André Quintão. Eu queria perguntar para o senhor também o seguinte: ainda existe possibilidade de o governo Zema melhorar a proposta ou é isso mesmo? 10,06% de reajuste e no caso das forças de segurança, o auxílio fardamento, dá para melhorar mais alguma coisa ou é isso só? Vamos lá, Kátia. Primeiro, bom dia, deputado André Quintão, amigo de já 5 mandatos, quase 20 anos de caminhada lá na Assembleia, figura que eu respeito muito apesar das diferenças ideológicas e mais uma vez aqui de externando as nossas diferenças. Vou começar discordando dele
quando ele diz que não há diálogo do governo com os movimentos sindicais, com os representantes dos trabalhadores ou dos servidores públicos do Estado. Isso não é verdade. A Secretaria de Estado de Planejamento, especialmente, sempre esteve aberta para contatos, conversas com todas as entidades sindicais que representam os servidores públicos do Estado. A secretária de Planejamento, secretária Luísa Barreto, figura que eu prezo muito e tenho por ela uma admiração profunda, sempre conversou, sempre manteve as portas da CEPLAG e do seu gabinete escancaradas para todos os servidores. Agora, são duas coisas distintas, Kátia e Eustáquio. Uma coisa é você estar com as portas escancaradas para conversas, para ouvir, para receber reivindicações. Outra são os limites que o Estado tem, o governo tem, para atender estas reivindicações. Porque por vezes chegavam e chegam à secretária de Planejamento e ao governo do Estado reivindicações que são impossíveis no momento atual do Estado, frente à situação econômica e financeira ruim que o Estado tem, de se atender. Então são coisas diferentes. Agora, o diálogo sempre existiu. Respondendo à pergunta do Eustáquio, que foi a primeira que ele fez ao deputado André Quintão, por que é que nós estamos com esses movimentos, com essa ebulição de paralisações agora nesse período? Por uma simples razão, caro Eustáquio: calendário eleitoral. Simples assim. Eu vou fazer aqui um apanhado. Politizando as reivindicações? Mas sempre foram politizadas essas reivindicações em momentos eleitorais. Se nós fizermos uma comparação, Kátia, com a gestão do Partido dos Trabalhadores de 4 anos atrás, do ex-governador Fernando Pimentel, e da atual gestão, o avanço que o governo atual deu aos servidores de segurança, de pagamento de salário no 5º dia útil, de pagamento do 13º no ano do exercício, só isso já houve um avanço significativo. Aquela época se atrasava salário, não se pagava 13º, não se discutiam recomposições salariais e mesmo assim não houve paralisação. Não havia greve, Eustáquio, Kátia. Nós não tivemos movimentos grevistas ao longo de 4 anos do desgoverno de Fernando Pimentel. Porque os movimentos sociais eram alinhados com o governo? Quando eu digo os movimentos e as entidades representativas, eu não vou colocá-los na totalidade, que seria um grande erro, e não vou também incluir aí todos os servidores. Mas aquela castazinha, o núcleozinho de muitos dos sindicatos, para não dizer dos principais, tem uma coloração partidária que todos nós sabemos que tem. Então, respondendo à pergunta, por que desta ebulição toda agora? Calendário eleitoral. Mais do que isso, por conta das pesquisas eleitorais que demonstram que a população de Minas, na sua ampla maioria, está satisfeita com a administração. Agora, respondendo à sua pergunta, Kátia, se há alguma condição do Estado melhorar estas propostas que foram encaminhadas à Assembleia? Não há. Por algumas razões. A primeira delas, porque o impacto já dos 10,06%, que será dado de forma linear a todos os servidores, mais o aumento da ajuda de custo a uma grande parcela de servidores civis que recebem essa ajuda de custo, que seria como se fosse um ticket de alimentação, tá bem? Que vai sair de R$ 45, vai a R$ 75 por dia. E o aumento de uma parcela do auxílio fardamento ou vestimenta, dependendo, na Polícia Militar é chamado de auxílio fardamento, na Polícia Civil de auxílio vestimenta, que serve também para a Polícia Penal, que era de uma parcela de 40% do salário de um soldado. Para ser paga a todos eles, serão pagos 4 parcelas. Então nós vamos aumentar em 4 vezes o valor que eles vão receber. Isto aí já traz um impacto para o Estado de mais de 5 bilhões de reais anual. Qual vai ser a fonte do dinheiro? O Caixa do Estado. O Caixa do Estado. Aí, só para esclarecer, o regime de recuperação fiscal, a urgência dele, sim, já foi retirada? Nós encaminhamos à Assembleia, há alguns dias atrás, uma mensagem à Assembleia retirando o regime de urgência do regime de recuperação fiscal. Algo que ainda, e que é importante para que possamos votar e apreciar, por ser a única saída que Minas tem para buscar um caminho, um acordo que seja viável economicamente para o Estado, para resolver a sua pendência com a União de uma dívida de 140 bilhões de reais. Mas vamos lá. Destrancamos a pauta com esta mensagem encaminhada à Assembleia. Ela ainda não foi lida. Não me pergunte a razão, mas ela ainda não foi lida. Deverá ser lida pelos próximos dias. Mas os projetos de recomposição já chegaram a casa. Eles, mesmo sem
termos lido a mensagem da retirada de urgência, eles já podem tramitar nas comissões. A nossa expectativa é que a gente possa apreciar e votar esses projetos até o final do mês de março, início do mês de abril. E respondendo, o governo fez a proposta no seu limite. Mais do que isso, nós traremos risco ao Estado de voltar a atrasar salário, de voltar a não ter certeza de pagamento do 13º no ano do exercício, de não conseguir fazer investimentos necessários em saúde, educação, segurança, infraestrutura, que toda a população tanto carece e deseja. Ô, deputado André Quintão, os sindicatos, pela palavra do deputado Gustavo Valadares, estão, em parte, politizando a questão. O senhor concorda com isso? Não concordo. Inclusive, relembrando que no governo anterior, o piso nacional do magistério foi implantado e começou a ser pago, começou a ser viabilizado. Então, os professores não iam fazer greve contra o pagamento do piso. Eles são a favor do pagamento. O governo começou a pagar, implementar pela primeira vez na história de Minas Gerais. Então, obviamente, não tem a ver com partidarização de movimento sindical. No caso da segurança pública, é outro dado que o governo deveria explicar. Em 2019, com a situação financeira muito pior, o governo do Estado assinou um acordo, mandou um projeto para a Assembleia com reajuste escalonado de 41% até 2021 e depois o próprio governo vetou o que ele mandou para a Assembleia. É isso que as forças de segurança estão cobrando. Cumprimento do acordo realizado e assinado, chancelado em 2019. A situação de lá para cá financeira do Estado melhorou muito. É obrigação do Estado colocar o pagamento em dia. A arrecadação do ICMS explodiu, infelizmente em decorrência da alta do preço dos combustíveis, da energia elétrica e também de receitas extraordinárias que o Estado teve acesso em função da pandemia e das tragédias criminosas das mineradoras em Minas Gerais. Então a situação financeira do Estado de Minas e demais estados melhorou muito e isso fez com que o Estado pudesse, além de regularizar, colocar o pagamento em dia do servidor, ele pudesse também negociar previamente um escalonamento. Muitas demandas não são demandas simplesmente financeiras, são demandas às vezes de incorporações, que o impacto financeiro será escalonado ao longo dos anos, alguns relacionados a planos de cargos e salários, promoção, carreiras, critérios de ascensão na carreira. Só que o governo não fez isso, o governo não apostou nesse diálogo com as categorias. Sequer com a Assembleia, o governo teve uma atitude transparente em relação à apresentação dos dados financeiros. Hoje há uma insegurança na Assembleia, tanto para votar projetos nessas argumentações do governo em relação a não temos dinheiro para pagar, com relação ao próprio regime de recuperação fiscal. E acho que o regime de recuperação fiscal não será votado, é bom sempre dizer, se ele for aprovado, ou se fosse aprovado, o Estado congelaria investimentos sociais em 9 anos, não teria nenhum concurso público e, além disso, as políticas públicas sociais não poderiam ter nenhuma ação nova, uma ação continuada, a não ser que tivesse a autorização de um conselho de supervisão por um técnico do Tesouro Nacional, da Secretaria da Fazenda e do Tribunal de Contas da União. Ô, deputado André Quintão, assim, com serenidade, o senhor teve acesso às finanças do Estado, que o senhor cobrou transparência, agora o senhor teve acesso a esses dados, teve? Os dados gerais. Pois é, e pela análise que o senhor fez, o Estado tem condições, por exemplo, de pagar 41% a mais para as forças de segurança? Independentemente de regime de recuperação fiscal? Kátia, hoje eu sou parlamentar, eu sou servidor público concursado da Prefeitura de Belo Horizonte, já participei do movimento sindical. Às vezes, aquela demanda apresentada pelo sindicato não tem condição de ser atendida completamente naquele momento. Por isso que você faz negociação progressiva ao longo de meses, de anos, né? Dependendo do formato, você pode estabelecer gatilhos vinculados ao próprio crescimento de arrecadação. Eu já participei de negociação assim no âmbito municipal. Então, às vezes, você vincula, além da reposição da inflação, com o crescimento da receita. Na Assembleia, hoje, há um clima de responsabilidade. Ninguém vai votar medidas absurdas
que a gente saiba que o Estado não tem como arcar, até porque nós estamos no último ano de um governo e ano que vem poderemos ter outro governo, de outra coloração política e ideológica. Agora, você colocar que a reivindicação do servidor que está com dificuldade de pagar o aluguel, de pagar a cesta básica, porque há uma inflação de alimentos explosiva, e aí veio a pandemia, veio a guerra na Ucrânia, o combustível, eu não achei que ia viver para ver botijão de gás vendido em 10 parcelas. Então, você falar que o servidor está apavorado, pedindo reajuste, porque um partido A ou partido B está manipulando, eu acho que isso não corresponde à realidade. Esse aumento de 10,06%, então, para o senhor não atende? Se a gente olhar a variação do preço do repolho, do combustível, do botijão de gás, da inflação de alimentos, até porque, Kátia, existem categorias que há anos não tiveram a recomposição anual. Esse que é o problema. Você tem um passivo aí. Mas há anos aí o senhor está falando, incluindo também o governo Dependendo do PT? da categoria, sim. Não, geralmente, e esse é um problema que tem na relação das categorias com os governos, categorias mais organizadas, onde as greves são mais sentidas pela população, tem um poder de mobilização maior. Então você tem setores que tem uma média histórica de reajuste menor do que outras categorias. Isso é histórico e não é só em Minas Gerais, né? Na prefeitura, nos outros estados. A gente sabe, né, que algumas áreas pelo poder de mobilização. Agora, tem áreas que têm a recomposição, mas que a média de salário é muito baixo. A arrancada, né, o piso é muito baixo. E por que, deputado Gustavo Valadares, não pôde-se avançar com esse aumento da arrecadação, com essa melhoria nas contas do Estado? Por que agora, só agora, esse aumento de 10%? Eustáquio, vamos lá. Primeiro, é bom que a gente deixe claro aqui, e isso eu falo e posso falar como líder do governo em nome do governo. O governo tem convicção de que os salários praticados a todos os servidores públicos do Estado, a todos, é um salário muito baixo, perto do que mereceriam receber. Segurança, saúde, que ficou no fronte agora por conta da pandemia. Os professores mereciam e merecem receber e serem muito mais valorizados na sua remuneração. Agora, é preciso responsabilidade para não inviabilizarmos o Estado. Nós temos um número de servidores, eu vou chutar aqui, eu não sei de cabeça, mas que deve chegar a 1 milhão de pessoas no Estado. Somos quase 20 milhões. E os outros 19 milhões? Nós vamos usar todo o dinheiro que o Estado arrecada para pagar salário e deixar os outros 19 milhões sem dinheiro, sem investimento em saúde, educação, infraestrutura, segurança? É isso que nós queremos? Ninguém quer isso. Então é preciso responsabilidade. Nós não demos mais porque não há condição de dar, Eustáquio. Por que nós estamos tratando agora desta recomposição? Porque foi o momento em que o Estado teve um certo alívio no caixa para poder ter a segurança de oferecer os 10,06% de aumento, com estas ainda modificações para melhor nas ajudas de custo e nos auxílios fardamento e vestimenta, sem que isto trouxesse o fantasma daquilo que o governo do PT praticou, do atraso de salário, do 13º sem ser pago e da ausência de investimentos. Mas dá a impressão que o governo concedeu esse aumento, está concedendo esse aumento de 10% só depois da pressão das forças de segurança. Não, se não tivesse pressionado, o governo nem ia apresentar o projeto. Eustáquio, vamos lembrar aqui, as forças de segurança em 2020 receberam uma recomposição de 13%. Elas, então, de todas as classes que estão aí pleiteando, as forças de segurança foram as últimas a receberem alguma recomposição. Somada de agora, vão a 23%. Somada essa melhoria de 4 vezes no auxílio fardamento, nós chegaríamos, se fizéssemos a conta de porcentagem, a quase 30%. Agora, as outras classes ficaram realmente sem receber. É a primeira vez que estão recebendo recomposição nesta gestão, por uma simples razão. Este governo e o governador Zema pegaram o Estado, Kátia, que estava devendo 7 bilhões às prefeituras de Minas, de impostos que eram das prefeituras, ICMS e IPVA, a cota parte dos dois. O governo do PT pôs no bolso e não entregou às prefeituras. O governo Zema pegou 7 bilhões e começou a pagar. Está terminando de pagar agora. O governo do Estado está começando a pagar agora também 6 bilhões de reais de dívida com a saúde com os municípios. Obrigação do governo do PT que também não foi cumprida. Some-se aí então 7 com 6, 13 bilhões. Mais do que isso, o governo do Estado quitou as dívidas com centenas de fornecedores que estavam espalhados por esse Estado. Prestadores de serviços do Estado que não receberam durante a gestão do PT. São aí bilhões e mais
bilhões. Vão se somando. Mais do que isso, o governador Romeu Zema, ele promoveu um enxugamento da máquina pública. Isso tudo levou tempo. Se tivesse a Assembleia de maneira majoritária ao seu lado, a mudança teria sido ainda maior para melhor. E existe uma briga que é do jogo, eu entendo, é natural. O governador Zema não tem maioria na Assembleia, não tem a direção da Assembleia, por isso enfrenta certas dificuldades para aprovar projetos que, na nossa concepção do governo e na minha, poderiam trazer uma situação ainda melhor. Então, por que nós chegamos só nesse tempo agora com os 10,06% de recomposição? Porque agora surgiu a oportunidade de dar isso com a segurança de manter salários em dia e 13º pago durante o ano. Gustavo Valadares, deputado, e essa alternativa que o André Quintão falou, por exemplo, de concede um meio termo de reajuste e também uma negociação futura, isso não é possível? Não é por conta da legislação eleitoral. A legislação eleitoral, ela não permite que o atual gestor, que o governador Romeu Zema, se comprometa com algo a ser pago numa gestão próxima que pode ser a dele, como pode não ser. A gestão eleitoral não permite isso. Ele já sinalizou, em conversas com os chefes das forças de segurança, que a ideia dele para uma próxima gestão, se lá estiver, é dar recomposições anuais a todos os servidores. Isso ele já fez, mas não pode, obviamente, colocar isso no papel, porque a legislação não permite que assim seja feito. Por esta razão, não há como tratarmos desta questão de parcelamento, do aumento da recomposição. Mais uma vez, gente, o governo tem plena consciência que todos os servidores, todos, mereciam e merecem receber muito mais do que recebem. Dá para o senhor resumir uma explicação? Por que o Zema mandou, inicialmente, no caso das Forças de Segurança, uma proposta de reajuste, né, em 3 vezes, e depois ele mesmo vetou? Dá para o senhor explicar isso de maneira bem sintética? Dá. A proposta chegou à Assembleia com reajuste apenas das Forças de Segurança. Recebeu uma emenda na Assembleia, que foi incorporada ao projeto, que ampliava esse reajuste a todos os servidores do Estado. O governador teve que vetar. Vetou. O momento agora é outro. Atingimos o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal com o pessoal. Não se pode dar, inclusive, isso é bom que a gente lembre aqui, nós não podemos, nesse momento agora, por conta desse limite atingido da LRF, dar aumento diferente a classes diferentes de servidores por conta do limite. Então, a mesma recomposição que eu tenho que dar aos servidores da segurança, eu sou obrigado a dar aos demais. Eu não posso mudar por conta dessa situação de agora, que naquela época não existia. Com o que o senhor está discordando, deputado André Quintão? Tanta e a gente coisa, já está perto de concluir o Palavra Aberta. Que seria um outro programa, né? Mas assim, primeiro o governador fez um acordo com as forças de segurança, assinou, mandou o projeto foi vetado, não porque houve a extensão para outras categorias, tanto é que ele poderia, como fez, ele vetou o projeto em partes. Aquilo que foi para todo mundo ele vetou e preservou 13% para a segurança. Então não foi por isso. Isso gerou inclusive a queda de um secretário de governo à época, né? Uma demissão de um secretário. Então isso não procede. Não vou ficar aqui avaliando políticas de governos anteriores, senão acho que essa discussão é estéril, fica olhando pelo retrovisor. Poderia falar, por exemplo, que o piso nacional do magistério começou a ser pago pelo governo do PT. Poderia falar que a liminar que suspendeu o pagamento de dívidas com a União é do governo do PT, o que gera 7 a 8 bilhões de reais por ano para o governo de Minas. Agora, vamos buscar caminhos, vamos ser propositivos. Quando você, Kátia, incorpora uma gratificação que a pessoa já está recebendo, o impacto dessa incorporação é lá na frente, quando a pessoa tiver o quinquênio, quando for aposentar, entendeu? Não é um impacto de curto prazo. Algumas categorias, os professores da Unimonte estão em greve. Eles estão querendo que um acordo judicial de 2016 seja cumprido, que é de incorporação de gratificação. Outra questão, o Estado, o Gustavo falou, vai gastar 5 bilhões com esse pacote aí de recomposição. Renúncia fiscal em Minas Gerais são 12 bilhões de reais previsto. Esse ano foi 8, 9 bilhões. Um dos expoentes da renúncia fiscal fala que o servidor que ganha 2 mil, 3 mil reais é privilegiado, o conselheiro mor do Partido Novo. Então, acho que esse debate a gente tem que fazer, buscar alternativa.
né? Não ficar buscando política salarial de 10, 15 anos atrás, né? E só por uma questão de justiça, a direção da Assembleia, na pessoa do presidente Agostinho Patrus. O Zema mandou a reforma da Previdência, aprovou, com o nosso voto contrário, inclusive, do PT. O governo Zema mandou a reforma administrativa, aprovou. O governo Zema mandou uma proposta de ações emergenciais na pandemia. A Assembleia aprovou. A Assembleia propôs o Recomeça Minas, propôs o auxílio emergencial mineiro. E qual que é a tendência para esse projeto do aumento de 10,06%? A direção da Assembleia tem ajudado muito o governador a respeitar a autonomia dos poderes. Eu acredito que a Assembleia vai buscar incorporar sugestões dos sindicatos no limite da responsabilidade e também estará solidário para que o governo avance nas negociações. Com relação aos 10% especificamente, independente de possíveis avanços, nós vamos votar esse projeto até a data, porque o servidor público não pode ser em maneira nenhuma prejudicado. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje o impasse atual entre governo de Minas e servidores, diante da reivindicação por melhores salários. Recebemos o deputado estadual Gustavo Valadares, do PSDB, líder do governo na Assembleia. Deputado, obrigado pela presença, um ótimo fim de semana. Eu que agradeço, Eustáquio, Kátia, amigo André, que a gente faça mais desses debates, ainda mais com o André, que é sempre um debate de alto nível. Estou sempre à disposição de vocês. Obrigada, deputado Gustavo Valadares. E agradeço também pela presença ao deputado André Quintão, que é do PT, líder da oposição na Assembleia. Bom dia para o senhor, bom fim de semana. Prazer, Kátia, prazer, Eustáquio, também retribuo aqui as menções elogiosas. Gustavo também, temos posições diferentes, mas é uma pessoa de diálogo e que respeita a opinião contrária. Ótimo dia.